eu te louvarei. Por me permitir estar aqui, soltar a minha voz e adorar a ti. Eu te louvarei, Senhor, por ter rogado ao Pai a meu favor, por ter enviado um Consolador. Eu te louvarei, Senhor. Ei, boa noite! Estamos chegando! E aí, meus amigos, minhas queridas, amada, em nome de Jesus! Uma vez mais, eu te louvarei para sempre mais. Recebeu chamado, estou determinado. Ainda que custe a minha vida, eu te louvarei. Eu te louvarei uma vez mais. Eu te louvarei para sempre mais. Recebeu chamado, estou determinado. Ainda que custe a minha vida, eu te louvarei. Se por acaso alguém me desprezar, eu te louvarei. Se por acaso alguém me humilhar, eu te louvarei. Então saberão que ninguém cala um adorador. Então saberão que ninguém cala um adorador. Adorador, adorador. Ninguém cala um adorador. Ninguém cala um adorador. Adorador. Ninguém cala um adorador. Estamos apresentando o programa sobre formação da sociedade. Estamos apresentando o programa sobre formação da sociedade. Se adorar a ti, eu te louvarei, Senhor. Por ter rogado ao Pai ao meu Apresentando o programa sobre formação da sociedade. favor, eu te louvarei. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Gente, hoje é o dia da criança, né? Eu ainda não continuo sendo criança, né? A gente só vai mudando a idade, né? Mas sempre criança, né? Eu quero, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, quero pedir a Ele que me ilumine, né? Sempre assim, viu, gente? Falar nunca o que eu quero, mas o que o mundo precisa, né? Porque quando você passa a evangelizar, é assim, dessa maneira, viu? Você nunca vai fazer o que você quer, mas o que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pede. E como é que acontece? Não, você vai pedindo a Jesus, obrigado, você já está aí no YouTube, né? E você vai fazendo, e Jesus Cristo vai lhe confortando. Jesus, ele vai lhe evangelizando. Olha, eu gostaria que você se identificasse, é tão legal, né? Quando a gente está falando, né, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, crie coragem, fale, se identifique, é assim que funciona, viu? Porque muitas vezes você está precisando de fazer até alguma pergunta, né? E você muitas vezes fica com a sua timidez, né? E eu quero dizer que Jesus Cristo, ele não concorda com a timidez. Jesus, ele quer que você vá para cima. Jesus Cristo, ele quer que você, aqui nesse planeta, seja amor. E a timidez
não reprogramação, não sei o que lá, tal. Alô, meu amigo, professor Sandro Melo. Olha, vocês têm ideia que esse rapaz, professor Sandro Melo, eu gostaria de mandar um abraço para ele. Quero pedir a Nosso Senhor Jesus Cristo, professor Sandro Melo, Deus lhe abençoe. Estamos aqui também no YouTube. E o professor Sandro Melo, para quem não conhece, ele é o meu coordenador na área de neurociência e psicanálise. Gente, ele também é capelão, também, muita história, viu? Que ele tem. E o que eu mais admiro no professor Sandro Melo, que até isso, professor, o senhor tem, assim, o senhor tem me comovido, porque o senhor é mais novo do que eu, bem mais novo mesmo, né? E a gente temos umas ideias assim muito parecidas. E o que acontece? Ele tem um grupo lá onde ele Lago da Perucaba. É isso aí, professor? O senhor vai me orientando aí, eu vou falando. E hoje ele fez um trabalho com os meninos lá. E os meninos ficaram muito felizes, porque ele conseguiu, dentro da possibilidade dele, daquelas pessoas que gostam dele, ele conseguiu levar presentes, né, para aqueles meninos que são muito carentes, aquelas crianças que muitas vezes querem comprar uma boneca e não pode, aquela criança que quer até outra coisa, outras coisas mais simples e não consegue, né? E o professor Sandro Melo, né, junto com as pessoas que têm um bom respeito a ele, ele conseguiu fazer essa ação muito bonita, né? E o que acontece? A gente, é muito legal, né, quando você faz o bem a quem merece. É muito legal quando você leva energia, você leva paz, você leva amor, aquelas pessoas, né, que precisam da sua gratidão. Isso é muito especial. E professor, Deus lhe abençoe, viu? Porque nesse momento, em qualquer situação, Jesus, ele coloca a gente e diz, faz que eu te ajudarei. E o senhor, tanto o senhor como a sua esposa, a professora Socorro, vocês são muito especial, né? Então hoje, 12 de outubro de 2025, então hoje é o dia da criança, certo? É como eu disse para vocês que eu me considero uma criança, só vai mudando a idade, né? Certo? E quero também agradecer com todas aquelas pessoas hoje que eu encontrei, e minha esposa Mais Moraes, Brisa do Lago, amanhã será a sopa das crianças, que Deus ilumine vocês, tá? Porque amanhã ele disse que vai fazer uma sopa lá das crianças, e a professora Socorro, ela tem uma maestria de cozinhar muito bem, e eu tenho certeza, meu professor, que as crianças que for tomar essa sopa vai se sentir muito feliz, porque tudo que vocês fazem com amor, né? E quando a gente faz as coisas com amor, o que acontece? Tudo dá certo, né, professor? Então, eu vou conversando com o senhor amanhã durante o dia e te digo alguma coisa, né? Mas que o senhor continue sendo essa pessoa de luz. Continue ser esse grande amor para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, que esses meninos tanto precisam de vocês, né? Sim, a todos vocês que já está aí nos bastidores, que eu tenho certeza que tem muita gente que não gosta de aparecer, mas sempre gosta do meu trabalho. Eu disse para vocês que eu fui visto em Camarões, no país lá de Camarões. Nós estamos com 2% lá no país de Camarão, que já conta o nosso trabalho. Eu esqueci o nome do outro país, que às vezes eu tenho que escrever para lembrar, que é tudo lá na Ásia. E hoje de manhã eu fui visto na Indonésia. E o nome da senhora lá que entrou em contato comigo, professora Willamis,
Parece que o esposo dela é do Paquistão. E eu me comovi, viu, gente? Porque eu me comovo com isso. Porque ela disse que ela fez um processo. Professor, isso é muito lindo, viu? E o senhor também tem uma espiritualidade muito boa. E essa senhora é Quilha, Rio de Janeiro. Estamos juntos. Alô, Rio de Janeiro. Professora Valdenice. E ela disse, sabe, professor, a professora Williams, ela pedindo ajuda para conversar comigo, né? Que ela disse só fala inglês. E eu ainda não estou, ainda não. Mas daqui para frente vocês esperem tudo, de coisa boa, né? Até cantando eu, Moraes, aquelas músicas líricas, certo? Vamos lá, vamos meter bronca, né? O que não falta é ferramentas. E ela disse que essa senhora Williams, lá na Indonésia, que eu me surpreendi, fiquei muito feliz, quero mandar um abraço a todos vocês aí da Indonésia. E ela disse que um médico falou para ela que não tinha mais jeito. E eu quero dizer à senhora que a senhora tem idade de ser minha filha, certo? E tem muita coisa, sabe, que a medicina ela ainda não está preparada. Porque eu vivi também coisas igual ou parecido ou mais do que vocês, estão aí do outro lado. E Jesus Cristo foi me confortando. Primeiro, Jesus Cristo, ele preparou toda a família de minha esposa. É assim que funciona, viu, gente? A melhor coisa do mundo é você ter uma família. Que eu não sabia, eu aprendi com minha esposa a ser família. E aí eu recebi todo o suporte da minha esposa com a família dela. E aí estamos aqui, né? E eu conversava com o médico naquela aprovação que eu estava vivendo. E o médico disse para mim: professor Lenildo Amorim. Aí ele disse: Moraes, você tem muita fé. Eu digo: professor, mas é porque isso é muito forte, isso o senhor está me falando. E eu não imaginava, sabe, a vocês aí do Brisa do Lago, eu não imaginava que eu ia passar por isso, porque ninguém imagina. E eu saí dali, cabisbaixo. Cheguei em casa, minha esposa perguntou a mim, eu conversei com ela, e que a gente aqui, nós usamos a palavra nós. Aqui a gente não usa a palavra eu, a gente usa a palavra nós. Você entendeu agora? Eu não digo assim, o meu carro, certo? Eu digo, daqui você. Por isso que eu digo, gente, me faz um favor, leia, pesquise. Porque muitas vezes tem pessoa que não está habilitado a lhe dar a resposta que você precisa. Mas, Moraes, é assim que funciona. Tem pessoas que só sabem aquilo que ele tanto estudou, tanto pesquisou. MF New Brasil! Viver na paz. Você vivendo na paz, você chega longe. Tem pessoas que acham o que ele estudou já é o suficiente, mas tem que estudar mais. Tem pessoas que acham, porque ele fez aquele curso, você entendeu? Mas ele tem que fazer mais. Certo? Hoje eu encontrei, quero mandar um abraço a meu amigo Professor Fernando. Esse menino muito bom, um excelente profissional. Ele, na área de administração, ele é muito bom. E eu encontrei com ele e a filha dele. E eu conversando lá com a menina dele, que ela terminou medicina, se brincar, foi na mesma faculdade que um menino que eu considero ele, né? Aí o outro lado, aí, ele é quem sabe como é que ele vai me ver. Eu digo, você tem que aprender muito. Você tem que se qualificar muito. E eu dizendo à menina que ela é muito jovem, mesmo ela sendo formada na área de medicina.
certo? Porque eu conheço muitos médicos que tem 30, 35, 40, eu tenho 70, gente. Então, se eu disser para você que eu conheço médicos que estão no plural, que tem mais de 35 anos formado, porque eu trabalho com eles. E tem uns que quanto mais eles ficam mais velhos na área de medicina, sabe o que é que acontece? Eles ficam mais simples. Quero mandar um abraço à minha amiga professora doutora Berta, essa sabe muito. Inclusive ela foi oncologista do meu e da minha enfermidade. E eu quero dizer a vocês, quando a gente se encontra é muito legal, porque ela fica emocionada e eu também fico. Vocês entenderam? Então, por que não falar de amor? Por que não falar de perdão? Por que não falar que você não deixe a mágoa dentro do seu coração desenvolver? Professor, isso é muito bom. Estou falando, olha, aluno falar para professor não é fácil. Meu amigo professor Sandro Melo, psicanalista, neurocientista, também capelão, eu não sei o que esse rapaz não faz. Então, gente, libere tudo e todas as mágoas que você tem dentro do seu coração. Porque isso não vai fazer bem a você. Isso vai só cada momento constrangir você. Ele vai encolher você. E aí, Moraes? Você vai passar por enfermidades, certo? Que você nunca imaginou. Por quê? Porque você não tem conhecimento nessa área. É assim que funciona. Aí vem, não se preocupe não. Porque muitas vezes a gente diz assim, Jesus quis que eu passasse por isso. Não, eu discordo. Jesus não quer que você sofra. Jesus Cristo não quer que você passe por um momento nenhum de dificuldade. Nós é que somos o quê? Somos desobedientes. Vocês entenderam? Bom, eu sou casado. Tenho mais de 28 anos de casado. Vocês entenderam? Aí eu vou sair com meninos. Tem gente também que é mais velho do que eu e ainda continua menino. Que só gosta de farra. O que é que você acha? Aí eu começo a fazer coisa errônea. E aí? Aí você acha que Jesus Cristo quer que eu faça isso? Jamais. Não é? Gente, o meio é muito sério. Vocês entenderam? Aí eu chego lá naquele meio, certo? Eu com 70 anos, os meninos paquerando as gatinhas, eu vou no embalo. Vocês entenderam? Porque eu quero voltar a ser menino, não é? Vocês entenderam? E como é? Você não vai chegar a lugar nenhum, não é isso aí, Paulinho? Boa noite, meu amigo professor Paulo Roberto. Porque você, meu amigo, eu tenho 70 anos, ainda vai eu sair. Micaelson Borges, reinventando, arrebente. Aí eu não vou fazer coisa legal. Porque eu estou no meio de pessoa ou de pessoas que não têm o compromisso de ser amor. Só isso. Porque quando você quer ser amor, tudo é diferente. Vocês entenderam? Hoje eu encontrei com um casal, minha esposa foi comprar uma sandália para ela, que eu nem sabia, eu nem conheço essa loja. Porque tem lugares que eu não faço questão de ir. Por quê? Porque aquilo ali não soma para mim, só para dizer que eu estou, então eu não vou. Você entendeu? Aí eu encontrei com aquele casal e um menininho muito lindo no braço da mamãe. Aí eu cheguei, eu vi, claro que eu vi minha esposa. Aí eu disse, meu filho, você pode fazer um favor para o vovô Moraes? Ele ficou me chamando de vovô. Digamos que esse menino ele tenha 4, 5, 6 meses. Aí eu disse, o nome da minha namorada chama Evane. Aí ele começou, Evane, minha esposa olhando para mim,
Gente, que eu sou muito extrovertido. As pessoas que sofrem são dessa maneira. Eles não podem ver ninguém triste. Aí sabe o que, é que eles fazem? Eles vão também deixar as pessoas alegres. E eu achei lindo ele chamando o Evani perto. Aí eu dizia para ele, a minha esposa é uma negona assim e tal. Mentira, minha esposa é bem clara, até mais clara do que eu. Mas, gente, e eu comecei conversando com aquele pessoal, e vocês vão gostar do que eu vou falar agora. Aí depois chegou o esposo dela e disse, nós temos uma ONG lá em Palmeira dos Índios. Aí eu saí falando o nome de todo mundo. Doutor Zé Carlos, doutora Zuleide, doutora Vaneusa. Falei também do esposo de doutora, uma excelente ginecologista, que também ele é o presidente lá da Unimed. E saí falando, aí falei do professor doutor Eugênio. Aí ele disse, caramba, eu conheço muita gente lá. E vocês sabem o que foi que ele disse lá, o que eles fazem? Eles não dão remédio às pessoas. Aí, nossa, porque eu já digo isso aqui. Ele diz, lá a gente ora muito. Gente, isso é muito lindo, isso é muito especial. Porque na proporção que você vai orando, você ou rezando, que é tudo a mesma coisa, você vai falando com Deus, você vai mudando tudo dentro de você. Porque muitas vezes você não conhece o que? A oração e o poder que Jesus Cristo tem dentro, que manda para você. Aí eu achei lindo aquele casal, muito novo. E professor Sandro, vocês estão aí nos bastidores, sabe o que eu disse a ela? Eu digo, faça a psicanálise, vocês vão gostar. Ela disse, eu trabalho na área financeira. Eu digo, aí a senhora tem que trabalhar, tem que estudar. Porque para trabalhar com gente não é fácil. Certo? E hoje eu estava falando com um amigo meu, onde ele falou que não esperava que o amigo dele fosse embora tão rápido. Ele disse, ontem eu estava conversando com esse rapaz e hoje esse menino não está mais vivo. Vocês entenderam agora? Mas tem gente que não caiu na real. Tem gente que ainda não acordou. Tem gente que ainda não levantou e falou com Jesus, o que eu preciso para te seguir, Senhor? É assim que funciona. E se você não fizer essa pergunta, jamais você vai chegar em lugar nenhum. Vocês entenderam? Porque quando eu casei com minha esposa atual, que é um caminho totalmente, a gente somos muito diferentes. Enquanto eu sou elétrico, ela é, certo? É como se eu fosse o fogo, minha esposa é Vânia, certo? E ela a água, certo? É como se eu fosse o rock, a vocês que são mais jovens, a vocês que gostam de música, e ela a valsa. É diferente. E muitas vezes os casamentos não dão certo porque ambos são diferentes. Eu costumo dizer, eu quando casei com minha esposa, eu não era não, gente, mas eu digo, eu era mundiça. O cara, como é que é? Eu digo sim, e ela chique. Vocês entenderam? Gente, tem até um filme. Esse filme é da Walt Disney, A Dama e o Vagabundo. E a dama se apaixona pelo vira-lata. Que a dama é uma cachorrinha linda. Vocês entenderam? Então o que falta na gente, cada dia, é a elegância, é a felicidade. Eu vi hoje uma grande atriz dizendo que o maior sonho dela é ver a filha dela crescer. Gente, isso é muito forte. Eu disse para vocês no último programa, pessoas minhas que dizendo como eu sou bruto, ignorante, não gosto de entender a verdade, certo? Professora Valdenice, boa noite, professora Valdenice. Alô, Rio de Janeiro. Deus te abençoe. Essa menina já me segue há 6 anos.
Não é isso aí, professora? E a senhora não é porque a senhora é minha seguidora, professora. É porque a senhora é uma pessoa maravilhosa. É porque a senhora é uma pessoa muito especial. A senhora é uma pessoa que busca a palavra. E quando a gente busca a palavra, tudo é fácil para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fui para a missa hoje. Vocês entenderam? E como eu gosto de falar com um, de falar com outro, aí minha esposa vai me apertando, eu falo, rapaz, não escolhemos não. Porque eu sou esse cara de conversar com todo mundo. Eu sou muito extrovertido, tá entendendo? E muitas vezes, não, eu não aceito que ninguém venha me limitar. Por quê? Porque, gente, nós estamos aqui para ser amor, para levar esperança, para chacoalhar as pessoas. E muitas vezes você não quer entender a sua missão aqui na Terra. Eu disse no início do meu programa, desse trabalho que nós estamos fazendo, que Jesus Cristo não gosta de pessoas tímidas. Vocês entenderam? Mas muita gente continua sendo tímido. Aí sabe o que eu digo, gente? Eu digo, você está dando espaço aos urubu. Por quê? Porque os urubus eles não gostam de pessoas extrovertidas. Os urubus eles não gostam de pessoas sábias. Os urubus eles não gostam de pessoas iluminadas. Os urubus eles não gostam de pessoas que lêem muito. As pessoas que são pequeninas, medíocres, que não tem amor no coração, é tudo família. Eles não gostam de pessoas que têm desenvoltura. Por quê? Porque eles sabem que aquela pessoa, na cabeça deles, eles acham que vão atropelar. Não é isso aí, professor Sandro? E quando eu vejo a pessoa, professor, eu não posso falar coisa que você não pode dizer. Eu digo, não faça não. Mas por quê? Ele não vai entender, meu irmão. Você entendeu? Ou ela também não vai entender, porque a ignorância da pessoa é grande. Certo? Você diz assim para a pessoa, estude, meu querido, estude, minha querida. Aí a pessoa, mas eu não tenho tempo. Sim, mas não é melhor você estar estudando do que você estar com besteira na cabeça? Vocês entenderam? Não é melhor você estar estudando para você se melhorar, para você se qualificar, de você estar com interrogações errôneas na sua cabeça? Imagine no seu coração. Porque se você não se prepara, você vai ser uma boiada. Todo mundo vai atropelar você. Porque você não tem o quê? Você não tem preparo. Você não tem Jesus dentro do seu coração. Você pode ir a 500 bilhões de igrejas, mas você fica cada dia pior. Vocês entenderam, meus amigos? Vocês entenderam, minhas amigas? Aí você tem que se preparar, certo? Porque senão o mundo vai engolir. Minha mãe dizia que é um olho no padre e outro na missa. É desse, professor Sandro Melo. Esse cara aqui é muito bom. Vocês entenderam? Esqueça não, vou repetir. É um olho do padre e outro na missa. Você entendeu? Porque às vezes você só olha, mas você nem está vendo o padre e nem está vendo a missa. Vocês entenderam agora como é que é o negócio? E muitas vezes você não acerta, porque além do meio que você está andando, não soma nada na sua vida. Sabe o que é que acontece? Você continua enganando você mesmo. Vocês entenderam agora? Porque, gente, está tudo dentro de nós. Mas como, Moraes? Está tudo dentro de você. Quem disse? Não, mas é difícil. Por que é difícil? Você nunca tentou. Você nunca fez algo para você melhorar. É por isso que você não vai chegar a lugar nenhum. Você não tenta, você não se melhora, você entendeu? É como muitas vezes você não tem dinheiro, que aqui nesse planeta nosso é assim. Aí você chega para o outro e fala, olá, não sei o que, principalmente no meio dos outros. O cara não dá valor a você, porque você não tem dinheiro. Aí sabe o que eu digo? Eu digo, não dê valor não, rapaz.
Por quê? Porque você não é importante. Você está entendendo? Porque em qualquer área, em qualquer situação, em qualquer profissão, quem vai eleger, classificar, desejar, arrebentando, fazendo você um excelente profissional, é os pequenos. Porque quem é grande, ele vai com nada. Eu vou comprar aqui na minha cidade nada, eu vou não sei para onde, eu vou dar... Você entendeu como é que é o negócio? Por quê? Porque o ego é muito grande, gente. E vocês já viram quem tem ego crescer? Não. Vocês entenderam? Gente, eu estava vendo hoje uma história que o pai... gente, qual é o nome do nosso trabalho? Família, formação da sociedade. Estamos chegando quase a 190 vídeos. O que vocês imaginarem de aplicativo nós temos? Devagarinho eu vou chegando. Como é que diz assim? O professor Sandro Mello, que esse aqui é meu coordenador na psicanálise, na neurociência, e também muitas vezes ele me dá uns toques como capelão, lê bastante, então não adianta, né? Ele diz assim, o passado, o meu professor e coordenador de tá, na área de psicanálise, ele diz assim, o passado não volta, o futuro ainda existe, então só temos o presente. Isso é meu professor, que ele está dizendo aqui, só temos o presente. E o que fazemos com o presente? Construirá nosso futuro. Por isso, viva hoje, meu professor. Aí, viva hoje, com responsabilidade, autoconsciência. Vocês entenderam? Gente, não já passou o passado? Mas o meu pai lá atrás, sim, todo mundo passou por isso. O meu também passei, né? Isso aí, professor. E o que aconteceu? E será que se eu não tinha passado por isso, será que eu estava onde eu estou aqui? Não. A primeira coisa que eu fiz, quando eu entendi que meu pai não tinha capacidade de ser o pai que eu precisava, além de eu dizer, eu não tenho mais mágoa do meu pai, me emocionei, chorei bastante, porque tem aquele cara lá que diz, ele diz, homem não chora. Que você está ficando doido. Homem chora sim, eu não sou humano, eu não sou um ser humano. Certo? Porque quando eu chegar em um lugar que tiver alguém bebendo, homem não chora, eu digo, mentira sua, porque eu choro muito. E eu choro para você ver. Vocês entenderam? Que, gente, não é melhor você ser transparente? Querendo bancar o durão? Eu estava assistindo um filme hoje com minha esposa, sem querer, a gente viu, eita, vamos assistir. Sabe como foi o nome do filme, professor? Júlio César. E o cara que não gostava dele, pense numa pessoa, eu não sei nem dizer quem era, um cara do lado contra. E ele dizendo que era para punir o Júlio César. Uma história muito linda. E quem fez um filme desse, eu acho que deve ser uma série, ele tão miserável, que ele dizendo que era para punir o outro cara, senão ele mandava estrangular o general dele. E ele tomando banho, gente. E vocês sabem o que aconteceu com aquele rapaz, que era um mal, ele terminou morrendo. Eu digo, deu um treco lá nele, ele já era. Você entendeu? Eu quero viver os meus melhores dias aqui na Terra. Porque até menos remédio eu vou tomar. Vocês entenderam? Eu vou dizer aqui novamente o que foi que eu disse para uma senhora que eles coordenam, não sei qual é a igreja deles lá, que é evangélica. Aí ela disse, não, porque eu quero um remédio, seu doutor Moraes. Eu digo, não sou doutor, mas eu leio muito. Para fibromialgia. Aí eu disse para ela, por que vocês não estudam psicanálise? Vocês não estudam a neurociência? Ela, eu digo, faça isso. Que além de vocês liderar a igreja de vocês entenderam? Vocês vão confortar o coração das pessoas.
Gente, quando você manda amor, você recebe amor. Quando você manda ignorância, vem ignorância para você. Quando você agita, tudo que você faz, volta para você. Não é assim? Né? A via, né? Ela vai e volta. Ela volta e ela vem. Não é isso aí? Além de ser uma roda gigante. É isso que nós precisamos. Eita, que coisa linda. Eu não sei quem está entrando, mas vamos falar com quem está entrando agora. Vocês entenderam? É assim, meus queridos. É assim, minhas queridas, que nós vivemos aqui na Terra. Como? Sendo amor. Quando eu casei com minha esposa, gente, pode aparecer, não tenha medo não. É minha amiga professora, essa sem comentário. Vocês sabem quem é essa menina? A professora Amparo das Chaves, que é a esposa do professor Genildo. Pense numa pessoa de Deus. Porque lá atrás, além de ela ser a grande mãe que ela é, a grande filha que ela é. Muito obrigado, professora Amparo. Vocês precisam ver como ela se esforça para ser uma grande mãe. A simplicidade. Professora Amparo, quero agradecer a oportunidade que vocês me deram. Quero agradecer tudo aquilo que Jesus usou vocês para me chamar, para me fazer e entrar na área de comunicação. Não é isso aí, professora? É assim que funciona. Vocês entenderam? Sem contar que a professora Amparo, que é minha comadre, que é mãe do professor Gleverton, que é um menino de Deus, que também é um grande e excelente evangelizador. Gente, você tem que se sentir feliz. Como assim, Moraes? Porque quem está perto de você, quem vem chegando perto de você, não é isso aí, professora Valdenice? Todos vocês estão aí nos bastidores. Professora, estamos aí também no YouTube, viu, professora Amparo? E daqui a pouco a gente manda tudo para o Instagram. Meu muito obrigado. Não, professora, a senhora é muito especial para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda tem mais, viu, professora? Que com vocês, minha esposa, a família de minha esposa, a gente tem assim, não que é por trás, não é por trás de um grande homem. Ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Senão a coisa não dá certo. Você pode ser o que você for, mas se você não tiver uma grande mulher, você não vai a lugar nenhum. É assim que funciona. Professor Amparo, a todas vocês que estão aí do outro lado, o pessoal vem negociar comigo. Eu digo, não, vocês estão falando com a pessoa errada. Porque, olha, minha esposa aqui coordena. Como assim? E além de mais, além dela coordenar, certo? Os pais dela, os irmãos dela, estão por trás. A família é pequenininha, gente. Quando? Isso, quando eu casei, tinha mais de 1.200 pessoas no meu casamento. E hoje, naquela época, 28 anos atrás, só multiplicou. Temos tudo. De quê? De coisas boas. Tem ruim? Tem, mas a gente tem mais bom do que ruim. Vocês entenderam? E até hoje, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu consulto o quê? Eu consulto meus cunhados, eu consulto meu sogro. Rapaz. Entendeu agora? Como é que eu posso errar? Porque família é assim, gente. Você não vai errar nunca. Certo? Aí tem pessoas que eu estava dizendo hoje, o meu amigo Paulinho. Agora vocês também têm que fazer a parte de vocês. O pessoal, eu não acredito. É assim, gente, o pessoal, eu não sei o que eles têm. Eu não acredito que você. Eu digo sim. O que sua esposa fala, você obedece. Eu digo, claro. Aí o pessoal diz, é mentira sua. Eu digo, você tem razão. Gente, é muito legal. Não discuta. É igual burro.
que ele dizendo que a grama era azul. Aí você bota o animal que você quiser. Bota o tigre, bota o coelho. E foram os dois lá perguntar ao leão. Vocês entenderam? E o leão disse, você vai discutir com o burro. Aí o burro perguntou novamente, e a grama é azul? O leão disse, legal. Aí o burro saiu pulando. É verdade, é verdade, é verdade, a grama é azul. Não discuta. Você vai perder o seu tempo. Você entendeu? Bem assim são pessoas que querem tirar a gente de quê? Do caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês entenderam? E aí? Gente, isso aqui é muito rápido. Eu não disse a você que o meu amigo disse que falou com o menino ontem, quando foi hoje, o cara com 22 ou 23 anos, o cara foi embora. Porque tem aí pessoas que acham que não vai morrer. Ele vai ficar para a eternidade. Ele nunca vai sofrer. Ele vai ficar para a eternidade. Não é assim dessa maneira. Ele não vai passar, nem ele, nem a família dele, por dificuldade. Você entendeu? Gente, quando eu converso, tem médicos que eu converso, o cara tá com o nariz empinado, eu não sei como ele não dá um desvio aqui, né? E eu digo, meu amigo, eles, quem? Eu digo, estou falando contigo. Você entendeu? E o cara, entendeu? Agora não é todos, porque tudo tem exceção. Aí eu digo, meu amigo, eu estudo muito. Eu leio muito. Gente, o ser humano é tão absurdo que quando você diz, professora, professores, meus amigos, minhas amigas, eu digo, rapaz, eu também sou propagandista na área médica. Porque quando eu entrei, não entrei por causa do dinheiro, eu entrei pelo conhecimento. Aí tem pessoas que dizem, ele não quer nem saber. Eu digo, eu faço raio. Aí não quer saber não. Eu tenho o meu próprio estudo, é simplesinho, mas, entendeu? Eu demoro, às vezes, meses para encontrar um livro que tem aqui dentro. E o cara, e você lê tudo isso? Eu digo, claro, senão não tinha essa bagagem toda. Você entendeu? Aí no final, sabe, meus amigos, minhas amigas, meus queridos, minhas queridas, eu digo a eles, sim, vai me escutar? Mas como? Eu digo, eu faço a psicanálise, eu faço a neurociência. Aí, eu digo, rapaz, você não está falando com ninguém desinformado, não. Aí eu digo, e daí? Eu digo, cola em mim que é sucesso. Eu trago até cliente para você. Agora, eu digo assim, sabe, gente? Me trate bem. Não é porque você está aí na sua área e você acha que os outros é menor do que você. Porque só tem um que é maior do que todo mundo, que é Jesus. Só tem um que é maior do que a gente, quem? Jesus Cristo. Todo mundo aqui é igual. Vocês entenderam? Eu conheci hoje um rapaz que eu não sabia. Encontrei com essa senhora e ela me abraçou e foi aquela coisa linda. Aí apresentei minha esposa, que toda vez que eu passo, que vejo ela, eu apresento minha esposa. Sabe, eu disse, isso aqui é minha marida. E quando eu penso que não, gente, essa história é muito legal que eu vou contar para vocês. Lá vem aquele rapaz na cadeira de roda. E daí? Eu disse, rapaz, que legal eu lhe encontrar. Disse, não, porque o médico, sim, mas o médico ele não é Deus. Aí eu disse, quantos anos você tem? Disse, tenho 41 anos. Você é muito jovem. Eu disse ontem uma pessoa que é da área de saúde, já está aposentado. Você lembra daquele corredor, o Schumacher? Quantos anos esse rapaz ficou em coma? Quantos anos ele ficou com os aparelhos ligados nele? E daí? A esposa dele, não, eu não quero que desligue. Mas o seu dinheiro não me interessa. E agora o rapaz está quase andando. Vocês entenderam? Qual é a mãe que não acredita no seu filho? É assim que funciona. A mãe, o pai. Vocês entenderam? Até um professor meu disse que a coruja dizendo que os filhos dela é bonito. A coruja. Aí eu vou... Gente, eu estou brincando com vocês, senão a palestra não fica legal. E ela foi mostrar lá, né? Não é bonito meus filhos? E você vai dizer que os filhos da coruja não é bonito? É assim que funciona.
Cadê o amor que você tem primeiro dentro da sua casa? Eu vi outra história. O rapaz, ele levando a mãe dele para um restaurante chique. E ao chegar lá, a mãe dele foi, digamos, uma sopa lá, qualquer coisa lá. E quando ela foi colocar na boca, ela se sujou todinha. E ele levou a mãe dele com a maior delicadeza, com a maior classe. Quando chegou lá, limpou a mãe dele, com paninho, tal, direitinho. Ele disse: a senhora lembra quando a senhora fazia isso comigo? Que ia me dar o meu gogó? E eu me sujava e a senhora limpava com a maior maestria. Gente, é assim que funciona. Mas aí você não quer fazer nada disso. E como é que você quer chegar onde você precisa? Vocês entendem? Eu digo: meu filho é médico, quanto tempo de medicina ele tem? Ele começou agora. Não, você vai estudar muito. Por quê? Porque você ainda não tem a maturidade dos artistas que eu conheço. Vocês entenderam, gente? É igual a pessoas que ele fica assim, sabe? Eu digo sempre às pessoas por onde eu passo: Moraes, e aí? Eu digo: não quero gerenciar ninguém. Mas por quê? Porque, gente, não é fácil. Porque você, para gerenciar, você tem que ser amor. Você, para gerenciar, você tem que muito amor, senão não dá certo. Você tem que olhar as pessoas com o olhar de Deus. Você tem que olhar para aquelas pessoas, como se ele fosse os seus filhos. Vocês não se comovem, não? Quando você passa em um lugar, pronto, aqui perto da minha casa eu vejo muito isso. Eu vejo aquela pessoa que não teve a oportunidade que nós temos. Professor Amparo, minha comadre, meus compadres, professor Sandro Mello, um grande, esse capaz é muito bom. Pode mandar aí, professor. Estamos quase terminando, mas a gente dá tempo de ler. Vocês não se comovem, não? Porque ele não teve a oportunidade que nós tivemos, que nós temos. Vocês entenderam? Hoje eu estava com minha esposa em um local. Gente, como tinha pai com criança. Aí minha esposa disse bem assim: aqui entrou pouco dinheiro hoje. Eu digo: e os dias que não entra dinheiro? É assim que funciona. Tá entendendo? Porque, gente, vai ter dias que você vai precisar do Divino Espírito Santo. Vai ter dias que você não vai estar com tanta, certo? Mas você vai precisar de Deus. Vai ter dia que você vai ter que botar o joelho no chão. E não tem aquela palavra? Ajoelhou, tem que rezar. Mas você acha que não. É assim que funciona. Você entendeu? O cara diz: vão tomar um. Eu digo: jamais. Eu digo: por quê? Eu digo: me deem dinheiro. Aí o cara: como assim? Eu digo: você quer o meu Pix? Aí o cara: sim, você entendeu? Porque ele não resolve. Eu vou tomar duas. Eu digo: uma é demais, imagine duas. Quer meu Pix? Aí o cara diz: qualquer 70 mil, 80 mil, 150 milhão, você pode fazer. Sabe? Porque ele não vai resolver. Eu fui ontem pegar um creme dental, que não foi meus dentes são muito sensíveis. E o rapaz: se eu me dar dinheiro, eu ia dar dinheiro àquele rapaz, ele ia comprar coisa para que ele tomasse, ele bebesse. Aí ele disse: mas eu disse: não. Eu digo: se você beber mais, você vai estar estragando com a sua vida. Mas Jesus é tudo. Mas eu fiquei assim, desesperado. Assim: você bebeu, resolveu o quê? Nada. Você entendeu? É a mesma coisa o casal, quando eles brigam, o que é que vocês têm que fazer? Alguém errou. Alguém está estressado, ou mais ou menos. E o que é que você tem que fazer? Senta, conversa. Vocês entenderam? Tudo significa o quê? Você como é que diz? Trocar ideias, negociação. É assim que funciona.
O que significa? A gente o quê? Usar o bem que Jesus Cristo nos dá para que tenhamos a possibilidade de interagir com as pessoas. Professora Ampara, a senhora conhece, a professora Alba. E o professor Paulinho, essa semana, ele teve, eu não sei se foi um AVC, e todos os dias, até hoje, eu disse, como é que está seu herói? Porque, gente, isso é lindo, isso é maravilhoso. Aí ela diz, então quer dizer que o Moraes não estava lá só para aprender a fazer o curso, a se profissionalizar na área de comunicação. Gente, o professor, um dia desse ela levou uma queimadura, isso não foi nem de 3º grau, foi de 23º grau. E eu indiquei um profissional aqui em Arapiraca, que também é daqui, ele trabalha aqui, trabalha em Maceió. E ele fez uma consulta com ela online, por videochamada, e começou medicando, e ela, professora, foi tão maravilhoso que não ficou nenhuma cicatriz nela. Eu não trabalho com esse pessoal. Professora, sabe o que eu fiz com a professora Alba? Eu perguntei, a senhora tem dinheiro, professora? Que isso, Moraes? Eu disse, sim, mas às vezes acontece que você não tem dinheiro. Eu conheço as pessoas. Vocês entenderam? Porque se eu não conhecer e a pessoa olhar e não entender o que eu estou falando, aí eu digo, não, vou falar com minha esposa. Porque é assim que funciona. Que às vezes você quer fazer, você quer ser amor para a pessoa, você quer se doar, mas aquela pessoa, ele está ali, tá de mansinho, não é isso aí? Falando baixinho, né? Porque ele quer lhe fisgar. E daí? Não vá no caminho dele, nem deles. Porque a partir do momento que ele conseguir lhe fisgar, sim, ele vai lhe dar o bote. Você entendeu? Gente, Então, como é legal você usar Jesus Cristo para falar. Você usar Jesus Cristo para se confortar. Você usar Jesus Cristo para, primeiro, confortar você e confortar os outros. Professor Amparo, hoje eu estava conversando com a menina da Indonésia. O nome dela parece que é William, certo? Já é o 3º país lá na Ásia lá que me vê. Certo? Em Camarões a gente está com 2% lá no país. E ela falando que está passando pelo momento difícil. Porque o médico dela disse que ele não vai dar certo. Quem disse a você? Quem disse? Porque você não é Deus. Vocês entenderam? Eu contei a história do Schumann. Que o médico disse que ele não ia ficar só ligado em aparelhos. Ele hoje está vivendo. Foi gasto todo o dinheiro quase que ele ganhou, sim, mas ele está vivo. Vocês entenderam? E outras pessoas que passam por caminho difícil, enfermidades que está no plural, e muitas vezes não se dá bem, por quê? Porque não tem o conhecimento. E eu peço a vocês, da área médica, quando for falar, se você não souber, fala com Jesus, que Ele vai te qualificar, para que você fale com amor. Porque a pessoa, quando ela está doente, ela é pior do que uma criança, é assim, num bom sentido. Você fica muito frágil. Porque ninguém gostaria de passar por esse momento. Você doente e a pessoa dizer, não sei não é assim não. E se Deus fizer o que fez comigo? Você entendeu, gente? Porque o poder de nosso Senhor Jesus Cristo sempre será mais, nunca vai ser menos. Não é isso aí, professor Amparo? A todos vocês que estão aí dos bastidores. Deus, Ele nunca disse que seria menos. Porque Jesus é meigo, Jesus é dócil, Jesus é iluminação. Mas a gente não vê nada disso. Enciclopédia do rádio, é isso aí. Estamos juntos, compartilhem o meu trabalho. Jesus é essa coisa maravilhosa. Elegância na alma. Se você é elegância na alma, você é elegância em qualquer situação. Se você conforta a sua alma, certo? Você também está confortando aqui na tua cabeça.
Porque se você não tiver Jesus, você não tiver paz, você não tiver tudo especial dentro de você, você pode tomar 500 carretas de remédio, não vai resolver. Não é isso aí, professor Sandro? O senhor, me perdoe, mas o senhor é um grande ser humano. Eu disse a um amigo meu um dia desse, ele disse, olha, ele vai conversando com tu, cara, quem? Eu digo, nosso amigo, professor Sandro. Não é isso aí, professor? O senhor lembra, né? E vai conversando, e vai conversando. E aí, ele está fazendo terapia com você e você não está entendendo. Gente, é dessa maneira. Vocês entenderam? Nunca vai ser diferente. Quer dizer, disseram para a gente que a caminhada não seria fácil, mas que a chegada valeria muito. Vamos ler algumas coisas aqui para nós? Porque já estamos quase encerrando. Faltam alguns minutos. Porque quando você está falando de coisa boa, no instante passa, né? Na verdade, é assim que funciona. Porque já estamos quase terminando mesmo, né? Olha, diz aqui, melhor é colocar o coração na oração e não encontrar palavras, do que encontrar palavras sem o coração. Simplesmente isso, uma Mahatma Gandhi. Vocês entenderam? Gente, é muito especial. Nunca deixou de ser especial. Leia bons livros, certo? Olha aqui. A esperança se adquire e chega-se à esperança através da verdade, pagando o preço de repetidos esforços. E não é assim? Que quanto mais você se esforça, você aprende. E de uma longa paciência, que eu não peço paciência, eu peço iluminação. Que se já é grande a aprovação, você pedir paciência, aí diz aqui, para encontrar esperança, é necessário ir além do desespero. Quando chegamos ao fim da noite, encontramos o quê? A aurora. Vocês entenderam agora? Se não ler, repita que um dia você vai entender. Olha, ninguém vale nada enquanto não foi amado. Que não é o meu caso. Não é o caso de vocês. Qual o melhor remédio do mundo? O amor, não é? Ninguém vale tanto enquanto não foi amado, né? Aí diz aqui embaixo, em vez de distribuir, certo, 100 maçãs, é melhor plantar a macieira. Gostasse dessa? Que você plantando sempre você vai ter. Você entendeu agora? Gente, é lindo quando você lê livros bons, só lhe conforta, só faz na sua vida e traz muita felicidade. Você entendeu? É por isso que quando eu, como rádio que faço, certo? Cada dia me especializo, o cara liga para mim, professora, liga para mim, Moraes, oi, sabe quem morreu? Não quero saber não. Por quê? Não vai me confortar. Mas Moraes, é assim que funciona. Olha, falemos sempre de qualquer pessoa, como se ela estivesse presente. Agora eu vou ter a maestria de falar sobre essa pessoa. Vou ler de novo e vou dizer o nome dela. Falemos de qualquer pessoa como se ela estivesse presente. Você sabe quem é? A Kiara Luby. Minha esposa, ela fez muito tempo. Você não deixa de ser parte do grupo Focalize, onde ela diz, a professora Ana Kiara, que ela diz que nós temos a obrigação de ser amor. Porque amor gera amor. Vocês entenderam? Não é tão importante ser sério. É importante ser sério, mas nas coisas importantes. Confiança é algo, certo? E não que se pode perder, sem mais, menos que. Não é fácil reconquistar. Porque muitas vezes você atropela. Você parece aquele rolo compressor. E quem vai? Não dá, né? Hoje é o amanhã que tanto nos preocupava, certo? E ontem, provérbio chinês. Vocês entenderam agora? Meu irmão, é só ler coisas lindas, né?
Olha, ser homem é ser um ser inconformado. Aí diz aqui Emerson, porque a mulher ela sempre está na frente, certo? Aí, para ver se tudo não queria ser nada, para que saber se tudo que não queria nada? Aí diz São João da Cruz. Gente, a filosofia é lindo. A filosofia, ela conquista, ela multiplica, exemplifica. Então, mas é complexo. Sim, mas aquelas coisas que são complexas, né? O amor é complexo, né? O coração não tem rugas. O coração não tem rugas. Olha aqui, cada gota de silêncio é a chance para que um fruto venha amadurecer. Tá vendo aí como é que é o negócio? É lindo, cada vez que você vai lendo coisas boas, você vai se qualificando. Se vocês entenderam o que eu disse lá na frente, quando alguém quiser tirar você do sério, aí vocês dizem, como é que é o negócio? Não, porque fulano disse que você é preto. Aí você não é preto, você é branco. É verdade. Aí o cara disse, aí ele vai de novo, que ele quer lhe atropelar. Aí a menina disse, mas isso é ridículo. Mas é verdade o que você está falando. Não discuta, você está perdendo o seu tempo. Olha, os gestos do amor são humildes. Está dizendo aí como é que é o negócio? Você só aprende isso lendo. Só aprende isso no meio que você vive. Se qualificando, olha. Certo? A matéria de amor e o silêncio vale mais do que a fala. Porque muitas vezes não adianta você estar discutindo com pessoas que não querem entender o que você foi, o que você será e o que você vai ser. E daí? Pianinho. Não vale a pena você estar discutindo. Porque nunca vai entrar na sua sintonia. Certo? Aí, em matéria de amor, o silêncio vale mais do que a fala. Aí diz assim, na casa da ignorância, não há espelho no qual se possa ver o quê? A alma. Quem falou isso? Foi simplesmente isso, o Khalil Gibran. Você entendeu? Mesmo que sendo Castro, certo? Com gelo, o puro como a neve. Ninguém está livre de calúnia. Ninguém está, gente. Porque aqui na Terra, eu não sei, meu Deus do céu, aqui no nosso planeta, o pessoal parece que só está bem quando está alfinetando, quando está, né? Eu não sei, ele se acha bom fazendo, alfinetando as pessoas. Aí, sabe quem falou isso? O William Shakespeare. Você só vai aprendendo isso lendo. Você só vai aprendendo isso se qualificando. Vocês sabem quanto tempo eu tenho esses livros aqui? A idade do meu casamento. Certo? Eu vou fazer quase 30 anos que tenho esses livros aqui. Olhe, a mão que embala o berço é a que rege o mundo. Gostasse? Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem sentir melhor e mais feliz. Outra também que nunca fez nada aqui na Terra. Quem? Madre Teresa de Calcutá. Você entendeu agora? Professora, hoje nós fomos vistos na Indonésia e eu dizendo à menina lá, se pegue com Deus, que Deus é maravilhoso. Olha, que coisa linda. O que se faz num dia é semente de felicidade para o dia seguinte. Provérbio indiano. Gente, mas você é besteira. Eu não estou nem aí. Não é? Porque tem pessoas que você está perdendo o seu tempo. Aí diz aqui, ó. É pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata. Porque quando você bota o ouro e a prata dentro do fogo, ele vai derreter. E você vai fazer aquilo que você precisa. Vocês entenderam? Aí diz aqui, e se os homens agradados a Deus pelo caminho da humilhação, aí diz aqui, Eclesiástico 2:5. A coisa mais fácil, mais difícil do mundo
é dizer pensando que os outros dizem o que você pensa. Jamais. Porque a gente não. É como se o cara fizesse questão de ser diferente, mas ele não alimenta nada. Vocês entenderam? Aí diz aqui, o silêncio muitas vezes é calar, mas é sempre escutar. Eu já falei, não, certo? E o que foi duro de sofrer é doce de recordar. Provérbio italiano. Gente, eu quero pedir a nosso Senhor Jesus Cristo, nessa noite tão especial, no dia da criança, que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele traga paz a todos os nossos lares, as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, a todas as nossas famílias, que ao chegar em qualquer lugar, eles voltem para casa com bastante amor, entendeu, Paulo Roberto? Ele chegue com a esperança de ser amor, de ser feliz. E quando nós que somos mais velhos, perguntar a ele e dizer, meu filho, o caminho é para você ser amor, não você sair alfinetando as pessoas, né, Paulinho? Eu chamo ele de Paulinho porque eu tenho muita consideração a esse rapaz, certo? Eu posso até dizer, viu, Paulo, eu vou chutar essa, seja homem, chore. Você é um neto muito especial, Paulo, que eu tenho. Certo? Você tem idade de ser meu neto, eu tenho uns 70 anos. É isso que o nosso mundo precisa. Senão, o que é que nós estamos fazendo aqui? Eu nunca veio conversar comigo, professora, professor Sandro, professor Amparo, para me dizer a ele coisas errôneas. Certo? E olha na caixa de abraço que eu dou nele. Não é isso aí, professor Paulo Roberto? Então, abrace como vocês nunca abraçaram. Um abraço é muito especial. Essa semana eu fui aqui no Metropólito, sabe? Pegar um material lá para mim. E eu dei um beijo numa senhora aqui na cabeça dela. Vocês sabem o que ela disse? Muito tempo que eu não recebo um beijo. Mas depois ela disse logo, olha, já subiu o ego para a cabeça dela. Se tu vê meu neto, eu digo, e daí? O que é que aconteceu? O cara é muito grande. E eu tô nem aí. Vocês entenderam? Gente, cadê a humildade? Cadê a simplicidade? Né? A gente fala muito, vamos ser humildes, mas você é humilde? Não é assim que funciona? Gente, muitas vezes eu converso com a minha esposa, ela, não, tá certo. Viu, gente? Vocês são casados. Não discuta. Minha esposa tem hora que ela, não, é verdade. Ela diz, mas agora, sim, mas eu vou dizer o quê? Eu com 70 anos, depois de tudo que eu vivi. Aí ela vai dizer as coisas minhas, eu não vou não dizer que ela está errada, não. Eu vou sempre dizer que ela está certa. O Paulinho escreveu aqui, se nós não ensinar nossos filhos e as pessoas que o bem para eu vim para fazer aqui na terra, Paulo, você tem que ensinar o bem. Porque senão o que é que você vai cobrar da sua filha? Aí sabe o que é que ela vai fazer com você, Paulinho, lá na frente? Que ela não vai entender. Onde ela está também ninguém vai entender. Porque professores, meus amigos, o pessoal só sabe mostrar o lado que nós erramos. Mas não mostra o lado que acertamos. Vocês entenderam como é que é o negócio? Então, o nosso planeta já atropela. E se nós que somos do bem, do amor, porque o mal nunca vai vencer o bem. Gente, nem se preocupe. É temporâneo, você entendeu como é que é, meus queridos? O mal, ele nunca vai se criar. Você entendeu, Paulo? Igual aquela história, né, que nós estávamos conversando. Ele vem, atropela, não se preocupe. Porque quem com ferro fere, com ele é ferido. Não é isso aí, professor Paulo? A professora Paulo, é mãe do professor Gleverton, que é meu afilhado. Porque se você só faz o mal, não se preocupe. O mal vai vir para cima de você. O mal sempre vai arrebentar você. Porque tudo que tem dentro de você é tudo negativo.
Uma certa vez, eu não sei se foi minha mãe que disse isso, que ela disse que você é tão pequeno, que quando você não tem o que reclamar, você balança a saia quando é mulher, e quando é homem, balança a pedra da calça. Mas que vento! Não é assim que funciona? Então, nessa noite maravilhosa, abrace como vocês nunca abraçaram. Não é isso aí? Perdoe como vocês nunca perdoaram. Não fique com raiva, porque quem vocês vão ter raiva não merece. E o único a ser alfinetado é vocês. O único a ser prejudicado é vocês. Não fique com raiva não. Porque ele é tão ignorante, ou ela, que depois chega tão desconfiado. Gente, tem coisa pior do que esse? Você entendeu? Professora, professores, minha esposa é muito tola. E eu viajando, né? Paulo, hoje a gente viaja um texto do texto. Olha que colocação de minha esposa. Fábio Teruel, valeu meu amigo. Ó, escute bem, viu? Aí minha esposa disse assim, gente, leve essa aí, faça também. Aí minha esposa disse, quando você estiver viajando, aí eu disse, poxa, quem está falando de outra coisa? Ainda vem ela com essa colocação, eu digo sim. Aí quando você pensar em fazer algo errado, eu digo sim. Aí você olha para o céu. Eu digo, oxi, que negócio do caramba. Nessa aí, professora Valdenice, Rio de Janeiro. Aí eu disse, oxe, eu não entendi, foi nada. Aí ela disse, você não está querendo fazer algo errado? Eu digo, sim, olhe para o céu. Eu digo, sim, porque quando você olhar para o céu, ali é o olhar de Jesus. Eu digo, e daí? Ela disse, você vai desistir. Aí eu estava lá em cima, sabe, Paulo? Pelo amor de Deus, como eu estava distante de Arapiraca. E quando eu olhava para o céu, sabe, Paulo? Eu olhava e dizia, a minha esposa falou que é o olhar de Deus. Gente, se eu tivesse assim, do jeito que eu fosse, eu caía da cama. Já para... Entendeu como é que é? Porque eu estava muito cansado. E aí eu fui o quê? Eu fui cada dia me libertando de quê? Da maldade, que eu não tinha maldade. Eu era uma pessoa muito ingênua. Professores, eu não tenho maldade na minha cabeça. Mas vale a pena? Não. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino. Perdoa aquelas pessoas que nós ofendemos. E não deixei cair em tentação. Livra-nos do mal, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos terminando, estamos chegando quase 190 vídeos só no YouTube, fora o Facebook, fora o Instagram, que estamos também cada dia crescendo muito, o TikTok. Que Deus o abençoe vocês. Lembre-se que a mulher que vocês escolheram, ela é única, não vai ter mais outra. O homem que vocês escolheram para viver, que é o esposo de vocês, ele é único, não tem mais outro. E aqueles urubu, aquelas pessoas que são despreparadas para a vida, eles sempre vão colocar coisas errôneas no ouvido de vocês. E sabe o que é que vocês vão fazer com eles? Você pode me dar licença? Como? Eu tenho que estudar. Você está falando comigo, eu estou pensando na prova. Como? Eu estudo muito, eu leio muito, eu me preparo muito. Pronto, ele vai sair, ó. Você entendeu? Gente, muito obrigado. Deus ilumine vocês. Eu e a professora Evânia, nós temos muito amor por vocês. É assim que funciona. Tá bom, gente? Mais um programa, Família Formação da Sociedade. Somos Rádio Web, 24 horas de música gospel. E aí, estamos aí. Não vamos parar nunca. Porque como eu estou me confortando, vocês também estão sendo confortados. Eu sou simplesmente isso, viu, gente? Ferramenta para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ser exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos, para o nosso sobrinho e para a nossa família. Não, Paulinho, mas tem que ser, meu querido. O Paulinho, que é meu neto, que eu admiro muito, gosto muito dele, ele está dizendo, parabéns, Deus lhe abençoe, meu filho.
Deus ilumine e proteja todos vocês. Boa noite. Que nosso Senhor Jesus Cristo conforte vocês. Muito obrigado. Até o próximo programa Família, Formação da Sociedade. Se inscreve aí no nosso trabalho. Manda para o papai, manda para a mamãe, porque falar com Jesus é muito especial. Meu amigo, professor Sandro Melo. É isso aí, meu irmão. Deus ilumine, professor. Esse aí é uma pessoa maravilhosa. Paulinho, um dia ele apresenta ainda o meu amigo, professor Sandro Melo. Psicanalista, neurocientista, capelão, entende muito como personal training, também na área de... O cara é maravilhoso, tanto ele como a esposa dele. Tchau, professor, dê um abraço nas suas princesinhas, além da sua namorada eterna. Boa noite! Beijo no coração de vocês. Obrigado! Continue sempre assim, ajudando essas pessoas. Jamais, Paulinho, eu vou parar de ser esse ser humano, tá bom? Jesus abençoe, sonhos que vamos ter, não vamos deixar de querer, de ser amor. Muito obrigado, abençoa, Senhor, a minha família e a de vocês também. Muito obrigado, boa noite. Valeu, professor Sandro Melo, Deus ilumine. Tchau.